Então vamos lá, pessoal. Vou fazer uma introdução aqui rápida, só para vocês entenderem do que se trata esse tema. E aí a gente já vou começar a ler textos com vocês, que é o seguinte. O que eu vou falar aqui hoje é acerca dos manuscritos que nós temos como originais. Eu separei aqui 7 manuscritos, que basicamente são esses 7 que a gente vai utilizar aqui hoje. Claro, em algumas versões a gente vai usar um, outras versões outro. A gente não vai usar em todos os textos que eu vou colocar aqui todos, porque ficaria muito longo e também nem todos estão disponíveis. Mas eu vou falar aqui com vocês acerca do texto hebraico massorético. Bom, para quem não sabe, a grande maioria das Bíblias do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, elas são traduzidas a partir do texto hebraico massorético, não é? É o que a gente pensa que é o original do hebraico. Só que o texto hebraico massorético, do qual a grande maioria das Bíblias do Antigo Testamento são traduzidas, eles só foram compilados entre os séculos 6 e 10 depois de Cristo. Não são manuscritos tão antigos assim. Na verdade, desses que eu vou expor aqui, é o mais recente de todos. A outra versão antiga do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é a Septuaginta. Muitos aí conhecem, né? A Septuaginta, ela é uma versão grega do Antigo Testamento. Porém, ela, por mais que seja uma versão grega, ela foi compilada entre os séculos 3 e 2 a.C. Então, olha só como que é bem mais antiga que o texto hebraico massorético, certo? Outra versão que a gente vai ver aqui é os manuscritos do Mar Morto, né? Dead Sea Scrolls. Eles, por mais que foram encontrados na década de 50, eles são datados ali por volta dos anos 150 a.C. a 70 depois de Cristo. Então também são mais antigos que o texto hebraico massorético, que a grande maioria das Bíblias são traduzidas. Tem a Peshita também, que segundo, né, os dados século 2 e 3 depois de Cristo, porém algumas versões podem sim ser mais antigas. Os próprios Targumim, né, Targum, eu vou analisar aqui também. Os Targums, as versões modernas, né, não é tradução, mas as cópias mais recentes, seria do século 2 e 3 antes de Cristo, porém as raízes do Targum é a mais antiga de todos aqui, porque remete à época pós-exílio babilônico de Esdras e Neemias, ali por volta dos anos 586 a 538 antes de Cristo. Então olha só como que são manuscritos bem mais antigos. Por isso que tem algumas coisas que estão lá, que em outros não vai ter daquele jeito. A Vulgata Latina também, ela foi compilada entre os anos 382 depois de Cristo a 405 depois de Cristo, Jerônimo, e tem também o Pentateuco Samaritano, que aí o próprio nome diz, seria só a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, parece que o livro de Josué também, que é outra versão do Antigo Testamento, entre os séculos 4 e 3 a.C. Então a gente vai analisar aqui esses manuscritos, né, alguns textos deles, para vocês verem como que algumas mudanças na Bíblia elas foram sendo sutis ao longo da história. E como eu falei, só para que fique bem claro, o texto hebraico massorético do Antigo Testamento, do qual a grande maioria das Bíblias são traduzidas, de todos esses que eu citei, é o mais recente de todos. Foi compilado através de um manuscrito mais antigo? Com certeza. Porém, o texto em si, ele é do século 6 a 10 depois de Cristo. Então, só para a gente entender o que é o original da Bíblia. O original da Bíblia, por mais que tenha o texto massorético, né, que é hebraico, a Bíblia foi escrita em hebraico? Sim, mas ela foi escrita num hebraico num hebraico mais antigo do que esse hebraico moderno. Então, a partir desse hebraico antigo, é que tiveram essas versões, né, originais da Bíblia, que foram compiladas através desse manuscrito hebraico mais antigo, que, claro, se perdeu, né, se deteriorou com o tempo, e aí novas cópias foram sendo colocadas. Mas, né, como eu falei, a gente vai comparar aqui elas para ver quais que são as mais confiáveis, e é aí que a gente vai entrar num ponto bem polêmico. Primeiro eu vou, como eu falei, né, expliquei aqui com vocês esses manuscritos que a gente vai analisar. O texto hebraico massorético é o mais recente de todos, apesar de a grande maioria das Bíblias serem traduzidas a partir dele, e já adianto aqui, sendo mais recente, teve sim modificações que, por exemplo, nos outros não tem. Já adianto de antemão que isso realmente ocorreu, tá?
Agora, claro, né, isso significa que o manuscrito não é confiável? Todos eles são confiáveis, porém você precisa ter uma análise minuciosa para perceber que sim, em alguns textos específicos houve nitidamente ali uma manipulação para tentar estabelecer uma doutrina, para tentar estabelecer alguma visão, e já adianto também, os escribas maçoretas, em sua maioria, eles negaram Yeshua. Ora, se eles negaram Yeshua, aparentemente, né, houve também uma tentativa de modificar profecias que falavam acerca do Messias, né, que ele veio, né, há 2000 anos. Houve sim uma tentativa de modificar essas profecias, querendo desassociar essas profecias de Yeshua.